Olá, meus queridos, vamos então ver, a base termodinâmica dos processos eletroquímicos. Trocando em miúdos, lá no final a gente vai ver que na verdade nós queremos uma relação entre alguma propriedade termodinâmica e alguma propriedade eletroquímica. Vamos ver que essa propriedade termodinâmica é o ΔG e essa propriedade eletroquímica é ΔE. E a partir da relação entre ΔG e ΔE, nós temos então o que se chama de base, que permite aí obter outras coisas importantes, outros parâmetros termodinâmicos para as reações de oxirredução, que são as reações por trás dos processos eletroquímicos. Vamos lá então. Essa representação esquemática aqui de um processo de migração de carga, de deslocamento de carga por meio de um condutor, a carga Q se deslocando no condutor do ponto 1 ao ponto 2, num processo AT e P constantes, e esse processo liberando então uma energia, e a esse ponto 1 associando-se um potencial elétrico, da mesma forma que ao ponto 2 associa-se um outro potencial elétrico. Então aqui na caixinha vermelha a descrição dessa situação representada aqui, a carga Q se movendo espontaneamente de 1 a 2 e liberando energia para o ambiente num processo de deslocamento de carga AT e P constantes. E a nossa pergunta então é: quais as relações entre esse trabalho, a diferença de potencial elétrico e a variação da energia livre de Gibbs? A partir dessas relações, então, a gente vai chegar nessa tal base, e a partir dessa base, muita coisa, muita água vai rolar. Sabemos que todo processo irreversível ocorrendo no interior de um sistema isolado, AT e P constantes, apresenta dG menos dW menor do que zero. E já os processos reversíveis ocorrendo no interior de um sistema isolado, AT e P constantes, apresentam dG menos dW igual a zero. Essa representação esquemática aqui é justamente de um processo isolado ocorrendo AT e P, e a gente pode ter esse processo irreversível ou reversível. O fato é que isso daqui, que a gente tem lá em Físico-Química 1, se aplica a tudo, a reação química, a transferência de massa entre uma fase e outra, a deslocamento de carga, isso é uma afirmação genérica, Essa expressão para um processo irreversível e essa expressão para um processo reversível, elas são genéricas, E nesse caso aqui a gente pode aplicar a esse processo de deslocamento de carga ocorrendo no interior de um sistema isolado AT e P constantes. Enfim, vamos em frente. Juntando, ou a situação irreversível, juntando a situação irreversível com a situação reversível, a gente chega nessa inequação aqui, dG AT e P pode ser menor ou igual a menos dW elétrico, onde esse dW elétrico é o trabalho associado ao deslocamento da carga, é a energia liberada no deslocamento da carga. Notem que aqui eu tenho menos dW, menos dW é uma energia liberada, que eu poderia chamar então de dW elétrico. Passando esse dW elétrico para cá ou para cá, ele sai como menos dW elétrico, tá? Então essa relação aqui é bem importante. dG AT e P é sempre menor ou no máximo igual a menos dW elétrico, tá? Avaliando agora a diferença de potencial elétrico, a diferença entre os potenciais elétricos do ponto 2 e do ponto 1. Então, delta epsilon é igual a epsilon 2 menos epsilon 1. E esse tal desse epsilon, que é o potencial elétrico, tem relação com a energia potencial elétrica, símbolo U. O potencial elétrico é a energia potencial elétrico sobre carga, é definido como a energia potencial elétrico por carga. Por isso que aqui no epsilon 2 a gente substitui o potencial 2 sobre Q menos para o potencial elétrico 1, energia potencial elétrico 1 sobre Q. Então isso aqui se traduz como um ΔU
e um ΔU igual a menos W, né? Se, né, a carga se desloca espontaneamente de 1 para 2, a variação da energia potencial elétrica se refere, né, tem relação com essa quantidade de energia que é liberada, né, o menos dW elétrico. Então, chegamos nessa relação aqui, né? Daqui a gente tira então uma equação 2, né? Se eu multiplico cruzado, né, W elétrico é igual a menos ΔEQ, né, passando isso por uma pequena quantidade de trabalho, né, dW igual a menos ΔΕ dQ. E anteriormente a gente tinha obtido essa equação aqui, né, que dW elétrico é menor ou igual a menos dG a T e P. Né, então são duas equações relacionando, ó, esse trabalho elétrico, na primeira a ΔG e na segunda a ΔΕ. Nesse caso aqui o potencial elétrico, que pra gente como químico, né, vai acabar se confundindo aí, né, correspondendo ao potencial de redução. Então, considerando que o deslocamento de carga se dê de maneira reversível, na equação 1 aqui a gente vai usar a igualdade, né? Então, dW elétrico igual a menos dG a T e P. Né? Substituindo isso na equação 2, ela se torna menos dG a T e P igual a menos ΔΕ dQ, né? E aí, né, chegamos nessa equação destacada em vermelho, que é a tal da base termodinâmica para os processos eletroquímicos. É a equação que permite relacionar, né, a medida eletroquímica de ΔE à variação de uma função termodinâmica, né, energia Lipschitz, muito apropriada para descrever processos ocorrendo a T e P constantes. Né? Então, trocando em miúdos, nesses 7 minutos aqui nós chegamos a essa conclusão, que é o que nos importa. ΔG igual a ΔE vezes Q, ou DG igual a ΔE dQ. Tá? Então, essa equação tem que ficar gravada conosco, ok? Encerro por aqui essa primeira parte, espero que tenham entendido. Né? Na verdade, o que fizemos aqui foi, né, pegar um fundamento da termodinâmica, né, aquela questão da energia de Gibbs ser o critério de espontaneidade, né, para processos reversíveis e irreversíveis, e juntar, né, com o que se obtém a partir da variação do potencial elétrico. Né? Juntando essas duas coisas, chegamos a ΔG igual a ΔE vezes Q, que é o que nos importa nesse momento. Tá ok? Beijo, Deus abençoe, espero que tenha entendido. Até mais. Tchau, tchau.